Queridos e queridas, vamos começar a tiragem semanal, mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Vou colocar esse recado na frente de todos os vídeos da semana, então você pula se você for assistir mais de um vídeo, tá bom? Vou falar para vocês que eu vou reativar o meu clube de membros, tá? Ele existe, mas eu não estava publicando nada e eu vou começar a fazer tiragens exclusivas para membros. Então não é aquela coisa de prioridade para membros. Não é que eu vou colocar uma tiragem lá que depois vai ser liberada. Não, vai ser tiragens que vão ficar exclusivamente para quem for membro. Então só quem for membro vai assistir. Vou fazer tiragens com o baralho cigano, tá? Que foi uma orientação de um Exu lá do meu terreiro. Ele falou que eu preciso, porque eu tenho uma linha de cigano. Tá, então, só que eu não faço aqui normalmente porque eu me dou melhor com tarô, pelo menos por enquanto. Então eu vou fazer essas tiragens de amor e relacionamento com o baralho cigano. Vai ser a nossa conexão cigana lá para os membros, tá bom? O clube de membros tá baratinho, tá? Eu acho que é R$ 7,99 e lá você vai conseguir então assistir. Eu vou publicar 3 vídeos por semana. Por enquanto, na energia dos membros, eu não vou separar por signos, porque eu sei que vai começar devagar, vai ter pouca gente, provavelmente eu vou publicar os primeiros lá para quase ninguém, né? Mas vou publicar lá. Então, se você tiver interesse, o baralho cigano é bem diferente, a energia é muito mais direto, né? Então, são vídeos mais curtos, mas são vídeos muito legais, tá? Que mostram aí então a energia do amor e do relacionamento para vocês semanalmente, tá? Vocês vão ter 3 vídeos para ver qual que ressoa aí com o teu momento, tá certo? Então eu convido vocês a participarem, a me ajudarem também a contribuir com o meu trabalho, porque eu sou exclusivamente taróloga e cartomante, né, gente? Eu só trabalho com isso, então eu tô aqui dedicando meu tempo para entregar o melhor para vocês, tá bom? E é sobre isso, tá? O meu recado. Espero vocês lá e vamos que vamos. Aqui, ó, aqui no nosso canal nada muda, tá? Fica tudo igual. Talvez eu mude os horários. Estou reformulando aí os horários não, os dias que eu publico cada vídeo. Talvez eu mude isso um pouquinho mais pra frente, mas nada muda. Temos tiragens semanais e tiragem bônus do mesmo jeito, tá certo? É isso, gente. Até lá. Olá, taurinos, pegar a energia dos seus próximos 7 dias aí de junho, ver o que te espera. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, intuitiva, ela pode ou não ressoar com você. Então, pega só o que te servir, tá? Ela também vai poder estar espelhada na energia de alguém que está próximo a você, que você lida, ou que você pensa muito. Então, fique à vontade para inverter os papéis, caso você ache que eu estou falando de outra pessoa, tá certo? Então, vamos começar com a energia de vocês, energia dos taurinos e taurinas, dos próximos dias de junho. Energia de taurinos e taurinas, próximos dias de junho. Vamos ver. Olha lá, As de Espadas. Vamos entender aqui com 3 cartinhas. Já vou virar porque eu não leio invertida. Hierofante, 3 de espadas, 4 de copas. Bom, gente, As de Espadas, né? A carta da verdade, carta da clareza mental, a carta da comunicação sincera, né? Ela traz muita transparência, tá? Então, é como se uma verdade te ficasse muito clara para você, né? Ou se você tivesse uma conversa muito sincera com alguém, tá? Uma comunicação muito sincera com alguém, tá? A gente está falando talvez de alguém que você tem algum tipo de relação importante, tá? Pode ser um relacionamento, mas a gente está falando de uma relação importante aqui, e nessa conversa com essa pessoa não vai ser muito bom, tá? A gente tem aqui uma carta de dor, uma carta de decepção e uma carta de insatisfação e desânimo, tá? Então o que a gente está entendendo é que nesses próximos dias você vai conversar com alguém importante para você, tá? Que muito provavelmente você tem tipo algum tipo de relação próxima e um vínculo importante, tá? E não vai ser legal, tá? Vai trazer decepções, você vai ficar sabendo de coisas que vão te desanimar, sabe? Que não vai ser bom, vai trazer uma vibe meio baixa aqui pra você, tá? Vai ser uma decepção mesmo, talvez, pra você, tá? Vamos entender um pouquinho melhor? Pegar o desafio da semana, pra gente entender um pouquinho melhor aí o que que temos, qual é o desafio dos taurinos, desafio da semana, desafio desses próximos dias. Qual que é o desafio dos taurinos e taurinas? Qual que é o desafio dos taurinos e taurinas?
Olha lá, página de espadas. Também é comunicação, né? Vamos entender um pouquinho melhor. 5 de espadas, realmente uma comunicação chata, né? 9 de paus e temperança. Então, qual que é o seu desafio, né? Seu desafio é que diante disso aqui que você vai ficar sabendo, que você vai conversar, você tem que conseguir analisar bem as coisas, tá? Não se perder nas informações, né? Aqui a gente tem o 5 de espadas, né? Mostrando realmente que vai ter ali uma sensação de traição, talvez, uma sensação de amargura, de derrota, vai trazer um desgaste muito grande, né? E aqui temos a temperança mostrando que vai ter um equilíbrio, que a harmonia vai ser alcançada, tá? Mas para essa harmonia ser alcançada, e a gente não tá falando. Essa carta pode falar de fazer as pazes? Pode, mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando de sentir tudo isso, mas conseguir se recuperar, sabe? Mas disso, para você conseguir se recuperar bem de tudo isso que vai acontecer, você precisa analisar bem a situação, entender bem o que aconteceu, tá? Porque assim, como tem esse sentimento de decepção, tem esse sentimento de ser traído, isso aqui também pode falar de traição. Esse sentimento de traição talvez é algo que você precise pensar bem, analisar bem, e falar assim: será que eu fui traído mesmo? Né? Não porque você está tentando tirar uma culpa do outro, uma responsabilidade do outro, mas olhar para essa situação e pensar assim: essa pessoa, será que eu tenho que me sentir dessa forma por conta dessa pessoa? Sabe? Tipo assim, tô dando um exemplo, tá, gente? Porque o hierofante aqui me mostra alguém importante, tá? Pode ser também algo relacionado a uma questão da espiritualidade. A espiritualidade vai te trazer um recado importante, mas que vai ser doído de ouvir? Pode ser, tá? Pode ser sim, porque a temperança também fala da espiritualidade, temos uma análise dessa informação, né? Que vai ser difícil você analisar, mas que vai te trazer equilíbrio. Então, a espiritualidade sempre traz algo para a gente aprender e crescer com aquilo, né? Então, pode ser um recado nesse sentido? Pode também, tá? Tanto também que pode ser a espiritualidade, mas também pode ser um guia no sentido de um pai de santo, um padre, alguém que te guia espiritualmente, pode também ser, tá? Mas também uma pessoa importante aqui que vai conversar com você, tá? Ou também, gente, pode ser assim, não que você vai conversar com uma pessoa, mas você vai ter informações, conversas com alguém sobre uma pessoa importante, né? Que pode ser um relacionamento, mas pode ser outro tipo, né, de relacionamento que vai te trazer essa decepção e que isso aqui continua a mesma coisa, mas não necessariamente a conversa é com a pessoa, mas pode ser sobre a pessoa, tá? É uma informação que você vai saber sobre ela, tá? Vamos pegar aqui as melhores atitudes. Melhores atitudes. Olha lá. As de paus é sua melhor atitude. Vamos entender um pouquinho mais. Página de copas. 4 de espadas e rei de copas. Bom, página de paus, ou desculpa, as de paus a gente fala sobre um início de algo que traz inspiração, que é empolgante, que te impulsiona, né? Um início assim, uma faísca, é algo que acende dentro de você. E ele tá falando isso como sua melhor atitude. Então, é você enxergar essa situação como algo assim que vai te impulsionar para um início, para um novo começo de alguma coisa, tá? Então, é também sobre perdoar, sabe? Porque, apesar dessa carta não falar exatamente sobre perdão, essa carta fala sobre pedir desculpas, ter empatia. É uma carta sobre você ter consideração, sobre ternura, sobre carinho. Essa carta aqui é uma carta de amor fraternal, muitas vezes, né? Paternal, muitas vezes, mas é uma carta de alguém que pode ser a mesma pessoa, alguém importante, tá? E uma carta de reflexão que veio aqui no meio, tá? Então é quase como assim, olha, se você parar para pensar bem, né? Olha essa pessoa com empatia, sabe? Talvez ela tenha passado por questões, né? Reflita sobre isso e use tudo isso, toda essa reflexão e todo esse sentimento que é bom, como algo para te impulsionar. É como falar para você assim: não guarde rancor, não leve rancor. Use tudo isso para te impulsionar para o novo, tá? Talvez essa aqui fosse uma situação que estava te prendendo, uma informação que você esperou muito tempo para receber, uma conversa que você queria ter muito tempo. Então, isso vem meio que para te empurrar,
sabe? Algo que faz você seguir, né? Pelo menos ele te aconselha a ter essa atitude, né? Vamos pegar aqui um conselho. Conselho, conselho, conselho. Vamos ver, olha aqui, 10 de copas é o seu conselho. Vamos ver aqui, olha, rainha de copas, a estrela e o 5 de ouros. Opa, saiu o rei de copas aqui, a rainha de copas aqui, né? Para mim, isso nunca é à toa, tá? Para mim, mostra que existe um sentimento, mas que talvez tenha acontecido algo que o sentimento não sustente, entendeu? Então, assim, a sua atitude é o 10 de copas. Essa carta não fala sobre você recomeçar nada, muito pelo contrário, essa carta é uma finalização, né? É o final feliz, mas ela fala sobre uma satisfação emocional, né? Então, quando ele te aconselha a use isso para começar as coisas de novo, eu não estou entendendo disso uma reconciliação. Eu estou entendendo disso de você olhar para essa pessoa com empatia, usar essas informações, ainda que difíceis, para te impulsionar para o novo, perdoando, sabe? E buscando o teu final feliz. Em outro lugar, de outro jeito, buscando a sua satisfação emocional, ainda sendo uma pessoa muito amorosa, né? Uma pessoa que ama, que acolhe, que cuida, né? Sempre com essa perspectiva de cura, de aprendizado, da espiritualidade te ajudando, te acolhendo, te mostrando o caminho, te guiando, né? Ainda que você sinta que existe uma falta aqui, tá? Porque como eu tô vendo o rei e a rainha de copas e aqui já estava mostrando que era alguém importante, eu tô entendendo que é alguém de fato que você tem sentimentos e que talvez essa pessoa tenha sentimentos por você, tá? Mas houve algo muito grave aqui que sim, você pode entender como reconciliação, você pode ser, pode, tá? A gente não pode descartar que isso começa de novo, né? A pessoa vai te pedir desculpa, pensa bem sobre isso, começa de novo, vai buscar sua felicidade, né? Talvez seja a cura do amor aqui, né? E a cura sobre aquilo que não deu certo, aquilo que faltou, né? Pode ser, pode. Mas hoje eu não estou lendo isso como reconciliação. Eu estou lendo como tudo isso que aconteceu finalmente vai ser esclarecido para você e você vai se sentir quase como pronto agora para conseguir recomeçar a tua vida. Se você conseguir olhar para isso e falar, quer saber? É isso. Entendeu? Tipo, então tá. Finalmente, eu acho que eu consigo entender essa pessoa, perdoar essa pessoa e seguir o meu caminho, porque deu, sabe? Deu, aqui deu. Aqui não tem mais o que tirar. Existe o amor, a consideração, existe o perdão, existe a empatia, existe, existe. Mas é isso. É tipo, te desejo tudo de bom, seja feliz, não quero teu mal, mas não dá, tá? Eu tô entendendo isso, tá? É isso aqui que me veio. Vamos pegar aqui 5 cartas? Mas você vê que é importante essa conversa ou essa informação. Eu tô agora até achando que possa ser uma conversa direta, mas ainda não descarto que pode ser uma coisa que você fica sabendo e tudo isso ser um movimento interno seu, de perdoar a pessoa à distância mesmo, tá? Pode ser também. Vamos pegar mais 5 cartas aqui para ver se tem mais alguma informação. Vamos ver. Olha, página de paus, o 5 de paus, o 4 de paus, o 4 de copas e a estrela, tá? Sabe o que eu acho? Seguinte, 4 de paus é uma comemoração, né? Poderia ser a união, a reconciliação, poderia, e cabe para quem quer, tá? Mas eu estou entendendo quase como um festejar do fim da história, assim, sabe? Porque assim, a gente tem uma estrela e o 4 de copas aqui. Quatro de copas, ele fala muito dessa coisa do ficar olhando para fora, olhando para aquilo que você não tem, desejando que você não tem, e não olhando para aquilo que você tem. Ou seja, ele fala sobre uma insatisfação de ficar projetando, sabe, olhando para fora.
E a estrela muitas vezes vem como essa esperança, esse confiar de que as coisas vão dar certo. Então a estrela vem muito aqui como esse desejo aqui, isso que você estava esperando que acontecesse, com muita insatisfação com a tua vida, porque você estava sempre olhando para aquilo que você estava esperando que acontecesse, com essa fé de que ia acontecer. E seria até uma fé de fazer as pazes, de curar uma relação, né? Uma fé de que o quatro de paus iria acontecer, tá? E o que a gente viu, na verdade, é que com a chegada dessa informação, o que veio para você foi um cinco de paus. Foi um conflito, foi uma decepção, né? Foi uma sensação de derrota e amargura, né? Não foi algo bom, tá? Então, o que que a gente está vendo aqui? Que, na verdade, o que está acontecendo é que esse quatro de paus não é aquilo que você esperava, mas ainda assim é um quatro de paus que chega para você. Chega para você porque é um motivo para festejar. Porque você está se livrando de uma espera, né? Se livrando de algo que talvez fosse uma dúvida para você, porque agora vem um esclarecimento, né? Então é algo realmente que está te libertando de alguma forma, tá? Ainda que não tenha vindo cartas de libertação, nada disso, eu estou entendendo isso, tá? Vamos pegar mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver o que que eu pego aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver o que que temos com Oráculos de Delfos. Algum outro detalhe. Vamos ver o que que ele conta aqui sobre essa situação para Touro. Touro, eu sempre tiro cartinhas a mais, porque vocês são os que mais estão aqui no canal comigo, né? Então vamos lá. Temos mais aqui para Touro sobre essa situação. O que temos mais aqui para Touro? Olha, liberação, tá vendo como você está se liberando? Está se libertando. É sobre isso, gente. É disso que a gente está falando, tá? Ó, determinação, ociosidade, que foi esse tempo de espera, né? Múltiplos amores, que foi esse tempo de dúvidas. E a tempestade, olha. Deixa eu tapar aqui, né? Por conta da nudez. Então, assim, a gente vê realmente que você passou por muito tempo numa tempestade, no olho do furacão, você não entendendo, aquele monte de nuvem preta, você sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que aconteceu, com muitas dúvidas, né? Então, aqui, olha, cheio, múltiplos amores, é uma carta meio parecida com sete de copas, aquela carta das ilusões, das fantasias. Você cria as coisas na sua cabeça porque você não enxerga as coisas direito, né? Então, é uma carta da ilusão, né? E por muito tempo, por conta de você não entender as coisas, você ficou por muito tempo nessa ociosidade. A ociosidade é aquela coisa de não fazer nada, mas também a ociosidade prende a gente, né? Quando a gente está ocioso, a gente fica ali inventando coisa, né? Inventando coisa na nossa cabeça, né? E também ali, preso num tempo que não passa nunca, ou a vida passando e a gente sentindo que a vida não tá passando, e o tempo correndo e a gente perdendo tempo, né? Mas agora, com essa coisa que vem, né, com essa notícia que chega, ou com essa conversa que acontece, você se determina a não perder mais tempo na sua vida, né? Você entra em outra energia, são energias completamente diferentes aqui, né? De quem tá ocioso lá, largado, e de quem se determina a agir. E qual vai ser a sua ação? No que você vai se determinar? A se liberar, a falar, quer saber? Chega. Quer saber? Tá bom, não tem mais jeito, que é aquilo que eu estava falando, você está se liberando dessa história. Então, sim, existe uma comemoração, apesar de não ter sido a comemoração que você pensou que você ia ter, tá? Mas existe algo a ser comemorado aqui. Você está se liberando dessa história, tá? Finalmente se liberando, porque normalmente essa história aqui, ó, corre tempo, né? Histórias assim são histórias que correm muito tempo, tá? Então é sobre isso, eu achei super bacana. Vamos pegar aqui então um conselho para vocês. Minhas tiragens estão mais curtas hoje, estou sendo mais objetivo. Vamos lá, vamos pegar um conselho para vocês de touro sobre essa situação. Olha, ó, pulou. Maria Quitéria, celebrar. A carta pulou. Eu normalmente não espero a carta pular, né? Mas eu acabei de falar, ó, tem motivos para comemorar. E saiu a carta de celebrar.
Vamos ler, eu tô sem óculos, gente. Se eu gaguejar, vocês não ligam, não, é porque eu não tô enxergando. Tô sempre sem óculos, né? Nunca me preparo direito. Maria Quitéria, vamos lá. Você achou que eu não vinha, mas eu vim. E vim te ajudar a celebrar suas conquistas. Há muito tempo te fizeram acreditar que você não faz mais do que sua obrigação, que você não faz o suficiente, que o que você faz não tem valor. Te ensinaram a ser invisível, imperceptível e a não o incomodar. Aí você percebeu que tudo aquilo que conquista, escondido deve ficar. Te falaram que a inveja está em todo lugar e que com isso você deveria se preocupar e quietinha no seu lugar ficar. Mas hoje eu vim te lembrar que as suas conquistas você pode mostrar, que com elas você pode se empoderar e que a inveja não vai te matar e que muitas pessoas você vai inspirar. Nessa hora você pode me chamar que estarei lá com você para celebrar cada passo que te levou a conquistar. É chegada a hora de honrar a si mesma e festejar a sua existência. Celebrar suas conquistas é a sua missão. Ela tá falando de conquistas mesmo, mas a gente tá falando de uma conquista emocional aqui, tá? Então, é uma conquista que precisa ser celebrada, que precisa ser festejada, e que isso é um festejar de quem você é também, né? De entender a sua importância, de entender a sua força, né? De entender que as pessoas não podem fazer o que quiser com você, que você tem um limite, né? É o festejar de entender que você não tá mais, talvez, numa energia de coitado, numa energia de coitada, tá? Porque talvez você tenha passado por essa energia aqui durante esse tempo de espera, tá bom? Então, assim, tem muita coisa que você pode enxergar aqui que pode ser um motivo de orgulho de si mesmo. Então, é para isso que você tem que olhar, tá certo? É isso, meus queridos taurinos. Minha tiragem foi bem mais curta que as que normalmente é, né? Vocês viram ali meu recadinho no começo, né, sobre o clube de membros. Eu espero vocês lá. Eu sei que vocês amam. Vai ser super legal, tá? As tiragens com baralho cigano. Vamos ver se a minha cigana fala comigo, como o Exu me orientou. E eu espero vocês por lá. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma hypada, uma joinha. E se precisar de mim, vocês já sabem, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo que vocês caem no meu WhatsApp e a gente combina, tá bom? Muito obrigado e até a próxima tiragem.